Bom dia, aleluia. Hoje é o. Não é bom dia, já é boa tarde. Boa tarde, 13h21 horas. Hoje é dia 26/9/2020. Aleluia, glória a Deus. Então vamos iniciar com o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Espírito Santo não fala de si mesmo, mas diz o que tiver ouvido. E eu também não quero falar de mim mesmo, mas quero falar o que o Espírito Santo me ensinar. Glória ao Senhor. Vamos fazer uma pequena oração em línguas. Glória a Deus. Aleluia. Heaven God heaven, heaven is heavenly. Heaven God is heavenly, Garabanini. Heaven God is heaven, heaven God is heaven. Racunya, Birononya, Critofoa, Doquinica, Etrangunha, Firotaca, Goricheca, Ilitinha, Imireca, Giroquinha, Limoraca, Mirotanga, Noquixoca. Otrangunha, Pirocunha, Quiropinha, Rirofeca, Siropanha, Tricofoa, Urriquita, Virotinha, Xiroteca, Xiroleca, Zoritanga, aleluia. Quem poderá ser tão maravilhoso? Agora vamos continuar, vamos ler o 313 Inário Evangélico. 313. Obrigado, Pai. Pai, te agradeço pela minha salvação. Pai, te agradeço pelo sangue derramado. Te agradeço. Obrigado, pois da morte me livraste. Tu me deste a mão e me levantaste e me libertaste. Obrigado, Pai, pela vida eterna. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Que mandaste o teu Filho amado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, te agradeço por teres vindo em mim morar. Pai, te agradeço por seres tu a minha vida a governar. Obrigado, Pai, pelo grande privilégio, pela honra de ser um filho teu. Obrigado, Pai, pelo teu poder. Obrigado, Pai, sou um novo ser, nasci de novo. Fiquei em paz contigo. Me reconciliei contigo. Aleluia. Pai, te agradeço somente pelo que és. Pai, te agradeço por poder olhar para ti, para os teus livros. És tão bom para mim. Oh, Pai, como eu te amo. Obrigado, Pai, por estares comigo. Obrigado, Pai, tu és meu amigo. Amém.
Vamos ler também o outro a seguir. Derrama sobre mim o óleo da tua unção, o óleo fresco do Espírito em meu coração. Rios de água viva brotam do meu ser, quando ando no Espírito e faço o teu querer. A tua vontade arde com fervor. Tudo o que eu desejo é servir-te, Senhor. Aleluia, amém. Vamos ler a palavra de Deus em João 7:37. Aleluia. Vamos ler, a começar no João 7:1. Mas vamos fazer uma pequena oração em línguas, para que o Senhor Espírito Santo nos dirija, nos fale, nos ensine. Ele é o Espírito da verdade que nos guia, que nos ensina toda a verdade. Ele não fala de si mesmo, mas diz o que tiver ouvido. E lá em Romanos 8:26 diz que, como nós não sabemos orar como convém, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Como uma criança quando nasce, um bebê, também diz coisas, mas não é na língua dos pais, é na língua dele, do Espírito dele. Então vamos ler João 7. E depois disto, Jesus andava pela Galileia, já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E Jesus tinha um tempo para dar a sua vida por nós. E então ele tinha muita coisa para fazer. Verso 2. Estava próxima a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, então vamos ver o que significa tabernáculos e vamos aproveitar a pequena enciclopédia bíblica, dicionário, concordância, chave bíblica, atlas bíblico, de Orlando Boyer. Orlando Boyer. Glória ao Senhor. Então aqui diz tabernáculos, festa dos tabernáculos. A última das 3 grandes festas anuais, a que todos de sexo masculino tinham de comparecer. Isto pode ser visto em Deuteronômio 16:16. Deu-se-lhe o nome da festa dos tabernáculos, porque o povo, durante os 7 dias da festa, habitava em tendas de ramos, em memória da sua peregrinação no deserto. Levítico 23, 42-43. Adquiriu também o nome da festa da colheita, realizando-se depois da colheita de trigo e de se recolherem os frutos. Levítico capítulo 23, 34-43. E tem aqui vários versículos, né? Era uma grande festa de ações de graças a Deus pela colheita do ano. Glória ao Senhor, aleluia.
Vamos ler ainda o verso 3. São João 7, verso 3. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Portanto, lemos no verso 1, assim, repetindo: e depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Estava próximo à festa dos judeus e dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido. Os irmãos estavam a ver, pensavam que ele queria ser conhecido, mas Jesus só fazia aquilo que o Pai lhe mandava. Verso 4. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Os irmãos achavam que o mundo devia conhecer, viam que ele era importante, que era uma pessoa útil. Verso 5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. As pessoas estão mais próximas conhecem-nos desde pequenos e não nos dão grande valor, não é? Era o que acontecia com os irmãos do Senhor Jesus Cristo. Disse-lhes, pois, Jesus: não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Ou seja, cada coisa tem o seu tempo, assim como na cozinha todas as coisas têm o seu lugar. Pratos ao pé de pratos, colheres ao pé de colheres, garfos ao pé de garfos, facas ao pé de facas, etc. Verso 7. O mundo não vos pode odiar. Ele estava a falar com os irmãos. Mas o mundo me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Então, o que é o mundo? O mundo é constituído de pessoas que são más e por isso fazem más obras. Verso 8. Subi, pois, a esta festa dos tabernáculos. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Eu ia à festa, mas naquela altura que estava a falar com os irmãos ainda não ia. Mas os irmãos deviam ir, não é? Verso 9. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Vamos ler aqui no 1. E depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Verso 10. Mas quando os seus irmãos já tinham subido à festa, ele se calhar ficou a orar a Deus, então Jesus subiu também. Não manifestamente, não foi à vista de todos, mas como é oculto. Jesus não queria mostrar-se ainda, ele tinha um tempo para se mostrar. Como vemos lá embaixo no verso 37, não é? Verso 11. Ora, os judeus procuravam-no na festa. Eles sabiam que ele tinha que ir à festa como judeu, não é? Tinha que ir à festa. Ora, os judeus, verso 11, procuravam-no na festa e diziam: onde está ele?
Os judeus, eram os judeus. Verso 12. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. É claro que eles queriam saber se ele era o verdadeiro Messias. Verso 12. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. E diziam alguns, ele é bom. Algumas pessoas com certeza tinham visto milagres que ele tinha feito e sabiam que ele era uma boa pessoa. E outros diziam, não é nada. Ele engana o povo, ele é um charlatão, ele é mau. Ele diz que é o verdadeiro Messias. Acho que Jesus dizia que era o verdadeiro Messias, ou pelo menos demonstrava. Vou repetir o verso 12. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom. E outros diziam, não, antes engana o povo. Verso 13. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Os judeus, as autoridades judaicas, não queriam que falassem a Jesus, né? Tinham medo. Mas, verso 14, no meio da festa subiu Jesus ao templo. Não me lembrava desta parte. No meio da festa dos tabernáculos subiu Jesus ao templo e ensinava. Sem medo, né? Verso 15. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como é que ele sabe letras, não as tendo aprendido? O Espírito Santo usava o Senhor Jesus para falar, ensinavam, dirigiam. Verso 16. Jesus lhe respondeu e disse, Jesus ouviu ou sabia o que eles estavam a dizer. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Portanto, Jesus estava a falar dirigido pelo Pai e pelo Espírito Santo. Verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade de Jesus, se quiser fazer a vontade de Deus, o Pai, pela mesma doutrina do Velho Testamento, né? Conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Jesus não ia além daquilo que estava escrito no Velho Testamento e que era a doutrina do Pai. Verso 18. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas ele não buscava sua glória, mas a glória do Pai. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro. E não há nele injustiça. Em Jesus não havia injustiça. São Pedro diz que na sua boca não foi achado engano. Verso 19. Não vos deu Moisés a lei e nenhum de vós observa. Por procurais matar-me. Não era Jesus que não guardava a lei, eram eles aqueles que queriam matá-lo. Eles eram corruptos, desobedientes à lei de Deus. Verso 20. A multidão respondeu e disse, tu tens demónio, quem é que procura matar-te? Então eles achavam que o diabo é que estava a enganá-lo, a enganar Jesus, mas eles é que estavam a ser enganados pelo diabo. O sangue de Jesus venceu na cruz. Então vou repetir o 20. A multidão respondeu e disse, tens demónio? Talvez pudesse pôr um ponto de interrogação aqui.
quem é que procura matar-te? E o 21, respondeu Jesus e disse-lhes, fiz uma só obra, e todos vos maravilhais. Verso 22. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. A circuncisão Deus deu ordem no tempo de Abraão, né? E o Abraão circuncidou o Isaac e, sei lá, muitas outras pessoas. 22. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse Moisés, mas dos pais, de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem, que era circuncidado ao 8º dia, né? Mas era um homem já. Era um ser do sexo masculino. Verso 23. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, indignai-vos contra mim, porque no sábado porei de todo um homem. Verso 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Aqui vemos que eles criticavam o Senhor Jesus porque tinha curado um homem. Julgai segundo a reta justiça. Se o homem era curado, aliás, era circuncidado no sábado, então era transgredida a lei do sábado. Moisés não devia fazer a circuncisão no sábado, né? Para cumprir a lei. Para não transgredir a lei do sábado. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Ora, se Moisés pode transgredir a lei do sábado, também Jesus pode transgredir a lei do sábado para curar um homem. Se Moisés pode cortar um homem para cumprir, para mesmo transgredindo a lei do sábado, por que razão é que Jesus não pode transgredir o sábado para curar um homem? Verso 25. Então alguns de Jerusalém diziam, este homem o procuram matar. Verso 26. E ele aí falando abertamente, e nada lhe dizem, nem o matam. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de facto este é o Cristo? Estavam desconfiados, eles, como atualmente também dizem, eles não querem que nós saibamos que existem extraterrestres. Então, 26 ainda, ele ali falando abertamente e nada dizem. Porventura, eles sabem, talvez pudéssemos dizer assim, eles sabem que ele é o Cristo, que é um ungido de Deus, não nos querem dizer. O 27. Todavia, bem sabemos de onde este é, Jesus, de onde Jesus é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Então, havia ali qualquer coisa que não estava certa. Vamos ler aqui em São João,
capítulo 1, começando no 15, João deu testemunho de Jesus e clamou dizendo: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou diante de mim, porque antes de mim ele já existia. Verso 16, pois todos recebemos da sua plenitude, nele habita toda a plenitude de Deus. Verso 16, pois todos nós recebemos da sua plenitude e recebemos da sua graça, graça sobre graça. Verso 17, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Verso 18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, esse deu a conhecer o Pai. E Jesus foi ter, aliás, verso 19, e este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Perguntassem a João o Batista. Verso 23, João 1:23. Respondeu ele: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, o João continua dizendo no 26, João 1:26. Respondeu-lhe João: eu batizo em água no meio de vós. Está um a quem vós não conheceis. Verso 27. Aquele que vem depois de mim, de quem eu não sou digno de desatar a correia da alparca, não sou digno, dizia João, de desatar a correia da alparca. Então, no verso 32, João 1:32 diz: e João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. O Espírito Santo repousou sobre o Senhor Jesus. Verso 33. Eu não o conhecia, mas o Deus que me enviou, o Pai, me enviou batizar em água, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele repousar ou permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Ou seja, o Senhor Espírito Santo é como um rio e nós somos mergulhados no Espírito Santo e o Espírito Santo nos enche, vem habitar em nós como o selo de que vamos receber ainda um corpo como o do Senhor Jesus depois de ressuscitar. Verso 34. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Verso 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, com dois dos seus discípulos, e olhando para Jesus que passava, disse: eis o Cordeiro de Deus. Verso 37. Aqueles dois discípulos ouviram dizer isto e seguiram a Jesus. Então,
verso 41, ele achou primeiro o seu irmão Simão. E disse-lhe: havemos achado o Messias, Salvador. Traduzido quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus, fixando nele o olhar, disse: Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, quer dizer Pedro. No dia seguinte, verso 43, Jesus resolveu partir para a Galileia e, achando a Filipe, disse-lhe: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Verso 45. Filipe achou a Natanael e disse-lhe: acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Verso 46. Perguntou-lhe Natanael: pode haver coisa bem-vinda de Nazaré? E disse-lhe Filipe: vem ver. Então, o que as pessoas pensavam que Jesus tinha nascido em Nazaré, mas não, ele tinha nascido em Belém da Judeia. Glória ao Senhor. Então, vamos ainda ao 7:27, João 7:27. Que diz: João 7:27. Vamos ler também o 26. E ele aí falando abertamente e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de facto este é o Cristo? Verso 27. Todavia bem sabemos de onde este é. Eles pensavam que Jesus era de Nazaré. Como eu disse, Jesus tinha nascido em Belém da Judeia. Ora, 27. Todavia bem sabemos de onde este é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. E de facto eles não sabiam, né? Verso 28. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Verso 29. Mas eu conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Jesus foi enviado pelo Pai e conhecia bem o Pai. Porque pertence ao Pai, nós agora também somos filhos de Deus adotados. E ele me enviou, diz o Senhor Jesus. Enviou com um propósito também, cada um de nós, que somos filhos de Deus. Deus tem um propósito na nossa vida. Verso 30. Procuravam, pois, prendê-lo. Ou seja, lá os sacerdotes, enviados dos sacerdotes. Mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora, o seu tempo, como Jesus dizia lá aos irmãos. Ainda não é chegado o meu tempo. Verso 31. E muitos da multidão creram em Jesus e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que este tem feito. As pessoas pensavam que Jesus era um simples profeta, né? Vou repetir o 31. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier,
fará ainda mais sinais do que este tem feito. Verso 32. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas. E os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram os seus servidores, né, para o prenderem. Os fariseus ouviram, então, os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram os servidores para prender o Senhor Jesus. Verso 33. E disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco. Ou seja, vocês não vão conseguir prender-me. E depois vou para aquele que me enviou. Jesus sabia que ia ressuscitar, como diz lá em Atos dos Apóstolos. Então, podemos ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Glória ao Senhor. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1. São Lucas escreveu: fiz o primeiro tratado ao Teófilo, era um amigo dele e parece que muito respeitado. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar. Fazer e ensinar. Verso 2. Até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Verso 3. E aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo. Jesus foi visto por mais de 500 irmãos e foi visto por 2 quando ia o caminho de uma aldeia. Aos quais também, depois de haver padecido, uma aldeia, a aldeia de Imaús. Verso 3. Aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, 10 dias, não sei onde é que o Senhor Jesus deve ter andado, e-lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus não estava interessado em falar noutras coisas senão do reino de Deus. Ele é o rei do reino de Deus. Verso 4. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes, disse Jesus. Verso 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Veio a acontecer no dia de Pentecostes. Agora, verso 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Eles pensavam que Jesus ia formar um grande exército e dominar os inimigos de Israel. Verso 7. Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Verso 8.
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre eles, começaram a falar em línguas. Verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem os recebeu, ocultando a seus olhos. Portanto, Jesus ficou sem eles o poderem ver. 10, verso 10. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles lhe apareceram 2 varões vestidos de branco. Verso 11. Os quais lhes disseram: varões galileus, porque ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu e ocultado por uma nuvem, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Creio que se refere também nas nuvens. Jesus virá nas nuvens. Aleluia, glória ao Senhor. Então vamos continuar aqui no verso 33. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco e depois vou para aquele que me enviou. E foi aquilo que tivemos aqui a ler. Vós me buscais e não me achareis. Ou vós me buscareis e não me achareis. Tinham lido mal. E onde eu estou, onde eu estiver, vós não podeis vir. Verso 35. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde é que ele irá, que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Com certeza havia gente dispersa, judeus lá na Grécia. Disseram, vou repetir o 35. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá ele, que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? 36. Palavra esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou não podeis ir. Verso 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu tenho sede, quero sempre mais, encher-me mais do Senhor Espírito Santo. Eu estou a nadar no Espírito Santo e para receber é só abrir a boca. Dizer, eu recebo mais do Espírito Santo. Então o 37 diz, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede do Espírito Santo, venha a mim e beba. Como lá no tempo de Moisés, eles beberam da água que saiu da rocha, que era Jesus que os seguia. Outra vez o 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé. Era a festa dos tabernáculos, não é? No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Água viva. Referia-se ao Espírito Santo e à palavra que ele revela. Verso 39. Isto, disse ele, do Espírito que haviam de receber no dia de Pentecostes, os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus, nesta altura, ainda não tinha morrido por nós, nem tinha ressuscitado. Verso 40. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Não se atreviam a dizer que ele era o verdadeiro Messias, né? Verso 41. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem pois o Cristo da Galileia. Eles não sabiam que Jesus tinha nascido, como há bocado expliquei, que tinha nascido em Belém da Judeia. Verso 42. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? 43. Assim entre o povo havia dissensão por causa dele. Havia dissensão por causa de não saberem o que deviam saber sobre o Senhor Jesus Cristo. Verso 44. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Verso 45. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles lhe perguntaram: por que não o trouxeste? Não trouxeste o homem? Vamos dizer assim. 46. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. É curioso quando o Senhor Jesus perguntou ao Pedro e aos outros que estavam com ele: também vós quereis retirar-vos? Porque acho que eram 70 que o seguiam, e depois muitos saíram quando lá em João 6, o Senhor disse: não comerdes a minha carne, não beberdes o meu sangue, não podereis ter vida em vós mesmos, não podeis receber o Espírito Santo. 47, verso 47. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados. Eles pensavam que Jesus estava a enganá-los, que ele era um falso profeta, que era um falso Messias. Mas agora, quando vier o falso Messias, o anticristo, eles vão recebê-lo, né? E vão ter problemas. Vou ler outra vez o 47. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados. Creu nele, porventura, algum dos principais dos sacerdotes, dos fariseus, aliás. Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Eles achavam que se as pessoas soubessem a lei, não iam acreditar que um homem como o Senhor Jesus Cristo seria o verdadeiro Messias. Nem aqueles que eram lá da terra onde Jesus foi criado também não acreditavam nele. Nem os irmãos, né? Verso 50. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: pois parece que o Nicodemos tinha convertido, tinha visto que era o reino de Deus, reconheceu Jesus como rei e verdadeiramente nasceu de novo, né? Verso 51. Porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Que este homem já estava a ver as coisas melhor, porque eu creio que ele tinha nascido de novo. Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Já está o mesmo problema, eles não sabiam
que Jesus tinha nascido em Belém da Judeia. Responderam-lhe eles e disseram, verso 52, és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Aqui está a ignorância sobre o Senhor Jesus, mesmo atualmente, é muito má. Se nós conhecermos a sua doutrina, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Verso 53. E cada um foi para a sua casa. Glória ao Senhor. Então, estamos quase a terminar. E peço aos meus queridos amigos e irmãos que cliquem lá naquele sinalzinho assim com o dedo nos vídeos. Se inscrevam, façam isso tudo. Para a glória de Deus. Vamos fazer uma pequena oração em línguas. Depois vamos ler um hino 315. Rabarashunia badaba tikopani bada shikandabada ribarashonaba tikopana maripa pariri poropora pariri poropopipopopopa ragunya bironunya critofola tokinika etrangunya Pirotaka, Gorisheka, Ilitinha, Imireka, Jiroquinha, Limorraca, Mirotanga, Nokishoka, Otrangula, Piroconha, Quiropinha, Pirofeca, Siropinha, Tricofola, Uriquita, Pirotinha, Xiroleca, Zoritanga, Miroquinha, Rovarabari, Baribaribi, Baribaribi. Vamos ler então o 315. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus com fé. Olha para o Jesus, o Cristo que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas. Dá atenção à doutrina do Senhor Jesus e não aos teus problemas, circunstâncias, tentações. Não atentando nós nas coisas que se veem, pois as coisas que se veem estão sujeitas a mudar, mas Jesus não muda. Ele é o último, ele é aquele que não muda. Então vou ler outra vez. Não atentando nós nas coisas que se veem, pois as coisas que se veem estão sujeitas a mudar. Olha para a palavra de Deus, nela podes confiar. É eterna, ela é viva, ela jamais passará. Ela jamais passará. Ela jamais passará. Em Hebreus 4:12, o Senhor diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia! Em 1 Coríntios 10:13 diz que não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus. Não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação vos dará o escape, para que a possais suportar. Aleluia! Pronto, que a paz seja convosco, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco e comigo também.
Então, tchau, amigos. Até outro dia. Que Deus abençoe. Amém. Em nome de Jesus.